Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Heleneide e nós vamos ter nossa primeira videoaula do nono ano, certo? O tema da nossa aulinha de hoje é reações químicas e teoria atômica de dados. Antes de iniciarmos nossa aula, vamos falar um pouco sobre a química. Química é a ciência elementar que estuda a composição das substâncias, as propriedades e as transformações que essas substâncias podem sofrer. E aqui a gente vai recordar um pouco sobre os estados ou fases da água, certo? A água ela pode se apresentar da forma sólida, que é a água que está em uma temperatura menor, igual ou inferior a 0 graus Celsius. Pode estar na fase líquida, que é a água com uma temperatura entre 0 graus a 100 graus Celsius. E pode se apresentar na forma gasosa, que é quando a água atinge uma temperatura superior a 100 graus Celsius. Lembrando que a água é a molécula precursora da vida, né? E ela pode, passar por fusão quando ela está em estado sólido para estado líquido, ou pode passar pelo processo de solidificação do estado líquido para o estado sólido. A água também pode passar do estado líquido para o estado gasoso, pelo processo que a gente chama de vaporização, e do processo gasoso para o processo líquido, pelo processo chamado de liquefação. A água ainda ela pode passar do estado sólido diretamente para o estado de vapor, que a gente chama de sublimação, ou do estado de vapor diretamente para o estado sólido, que também é chamado de sublimação. Lembrando que a vaporização da água ela pode ter dois nomes: a evaporação, que é a vaporização de forma lenta, em temperatura ambiente e sem a formação de bolhas, que é o que acontece quando nós estendemos a roupa no varal e ela seca. E a ebulição, que acontece de forma rápida, certo? E em temperaturas altas e também a formação de bolhas. As substâncias químicas, elas também têm uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição característica. Por exemplo, a temperatura de fusão, que é também chamada de ponto de fusão, é a temperatura característica na qual determinada substância ela vai sofrer fusão ou solidificação. E a temperatura de ebulição é a temperatura característica na qual determinada substância vai sofrer ebulição ou liquefação. E aqui nós temos alguns materiais e temos o ponto de fusão e o ponto de ebulição. A água, por exemplo, vai ficar de líquido para sólido a 0 grau. Vai ebulir a 100 graus Celsius. O álcool etílico vai congelar, digamos aqui, em menos 117 graus. Já a sua temperatura de ebulição é bem menor que a da água, 78,5 graus. Essa diferença entre a fusão e a ebulição foi o que fez a molécula da água, né, ser a molécula precursora da vida, certo? E aí, outra característica que as substâncias químicas apresentam é a densidade, certo? Que é o resultado da divisão da sua massa pelo seu volume. E é expressa em unidade de massa por unidade de volume. Por exemplo, gramas por centímetro cúbico, gramas por litro, quilograma por litro, tá certo? A densidade ela é igual a massa dividido pelo volume, certo? E as mudanças da fase também provocam mudanças da densidade das substâncias. Por exemplo, quando você vai fazer o líquido, por exemplo, ele tem uma densidade maior do que um gelo. A água em estado líquido tem a densidade maior do que a água em estado líquido. Por isso que as placas de gelo, elas flutuam no copo, digamos assim, e flutuam, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, aquela placa de gelo formada, né, nos lagos de regiões bem frias. E a densidade é essa aqui, Tem aquelas brincadeiras de afunda e não afunda. Cada substância vai ter uma densidade específica, Aqui, por exemplo, o parafuso, ele tem uma densidade bem mais alta, é uma densidade bem mais alta do que uma bola de ping-pong. Por isso que ele afunda, E dependendo do líquido, vai ter densidade diferente,
Olha a densidade do álcool, onde está. Olha a densidade do leite. O leite é bem mais denso que o álcool, certo? E assim por diante. Ó. A gente tem a densidade de algumas substâncias, por exemplo, o álcool é 0,0013. Massa específica a 0 graus e na pressão de 1,1 atm, que é as condições desse ensaio. A água tem uma densidade de 1 quilograma por litro. Então, tipo assim, o volume de a densidade de 1 quilo o peso de 1 quilo de água e de 1 litro de água é o mesmo, certo? E aí, as substâncias. E o que é substâncias químicas e mistura? Eu falei substâncias químicas, eu falei mistura, mas o que é cada uma dessas coisas? Vamos ver também. Porções da matéria que têm propriedades bem definidas e lhes são características, por exemplo, são substâncias químicas. Por exemplo, tem uma temperatura de fusão, uma temperatura de ebulição, uma densidade, entre outras características específicas. Então, se trata de uma substância química. As substâncias diferentes podem possuir algumas propriedades iguais, mas nunca todas elas. Ou seja, eu posso ter uma mesma densidade? Posso ter a mesma temperatura de fusão? Posso. Mas todas as características iguais, não. Se eu tenho todas as características iguais, se estamos nos referindo da mesma substância química, certo? Essa substância, quando é uma substância pura, não misturada a nenhuma substância, é chamada de substância pura. Essa substância, quando não é misturada a nenhuma outra, é chamada de substância pura. Quando é uma reunião de duas ou mais substâncias, são chamadas de mistura, certo? Então, nós temos aqui várias substâncias puras, ó. A água, o enxofre, o ferro, o cloreto de sódio, ó. A água, ela é incolor, ponto de fusão 0 grau, ponto de ebulição 100 graus, a densidade 1 grama por centímetro cúbico. Já do enxofre, é amarela a cor, ponto de fusão 115 graus, ponto de ebulição 445 graus, a densidade 2,07 gramas por centímetro cúbico. E por aí vai. Então, são substâncias diferentes porque têm características diferentes. E aqui é uma mistura. Eu misturo óleo e água, que são substâncias diferentes, e eu vou ter uma mistura que a gente chama de mistura heterogênea, que é formada por duas fases. Quando eu misturo água e sal, também é uma mistura porque são duas substâncias diferentes, eu vou ter uma mistura homogênea, que apresenta apenas uma única fase. E o que é a reação química? É quando uma ou mais substâncias transformam-se em uma ou mais substâncias diferentes, certo? Então, por exemplo, aqui na combustão, eu pego o combustível e o oxigênio, vou produzir substâncias diferentes, ó, água e gás carbônico. Aqui, por exemplo, eu pego o enxofre e o ferro, né, que são substâncias diferentes. Ó. O ferro ele é atraído pelo ímã, o enxofre não é. Mas aí, se eu misturo essas substâncias e aqueço, eu vou produzir uma nova substância, ó, que ela não vai ser sulfeto de ferro, que ela não vai ser imantada, não vai ser sugada pelo ímã, digamos assim. E é preciso comparar as substâncias antes e depois da ocorrência da reação química. Você tem que ver o que tem antes e o que tem depois para saber se aconteceu uma reação química ou não. Se produzir coisas diferentes às que você tinha anteriormente, aconteceu uma reação química. Se se você tiver as mesmas coisas antes e depois da possível reação, então não aconteceu reação química. É uma transformação, certo? Então, outra coisa que a gente tem que saber é o que são reagentes e o que são produtos, tá certo? Reagentes são as substâncias iniciais que nós temos antes que a reação ocorra. Essa setinha aqui, ela vai representar a reação. Aqui nós temos mais, quer dizer que esse reagente aqui, essa substância, e essa outra se juntaram para que acontecesse uma reação química. Essa reação aqui, ela pode ocorrer, né, depois de um aquecimento, depois de um congelamento,
Mas geralmente é através de aquecimentos ou exposição ao sol e etc. E aqui eu produzi dois produtos diferentes, ó, que eu tinha A e B, agora eu tenho C e D. Então, isso aqui, nesse processo aqui, ocorreu uma reação química. E para a gente ver, ó, por exemplo, aqui, ó, nós temos HCl, que é um ácido, e hidróxido de sódio, que é uma base, e a reação química aconteceu, então foi produzido o quê? Cloreto de sódio, sal, né? E água. Existem algumas evidências associadas às reações químicas. Por exemplo, quando acontece a liberação de calor, quando acontece mudança de cor, uma mudança de odor e liberação de gás. Por exemplo, se você misturar água com sabão em pó, pode prestar atenção que esquenta. Isso acontece devido, né, à reação química que também aconteceu. Na química a gente também pode ter reações de decomposição. Aquela ali que eu mostrei anteriormente são as reações de síntese, certo? E agora a gente vai ver reações de decomposição. Então, eu tenho uma substância aqui AB e eu vou degradá-la, né, numa substância A e numa substância B, que é o contrário da síntese, certo? Uma única substância vai originar duas ou mais substâncias. E essa reação de decomposição, ela pode acontecer tanto através de eletrólise, como de fotólise, como de pirólise, que é o fornecimento de fogo, digamos assim, um aquecimento. E nós temos dois tipos de substâncias. Substâncias simples, que não podem ser decompostas. Por que não pode ser decomposta? Porque é formado de uma única substância. A substância o elemento químico já é a própria substância. Por exemplo, gás hélio aqui. Gás oxigênio só tem oxigênio. Gás ozônio também só tem oxigênio. Só que em vez de ser 2 oxigênio aqui, no ozônio são 3. Fósforo, que também só tem fósforo. E podem ser compostos quando eu tenho duas ou mais substâncias. Por exemplo, aqui, H2O, eu vou ter tanto o hidrogênio como o oxigênio. Cloreto de sódio, eu vou ter o cloro e o sódio. Ácido clorídrico, eu vou ter o cloro e o hidrogênio. Amônio, eu vou ter o nitrogênio e o hidrogênio. Gás cianídrico, eu vou ter hidrogênio, carbono e nitrogênio. Metano, eu vou ter carbono e hidrogênio. Substâncias químicas simples têm um único elemento químico, que são as próprias substâncias, digamos assim. E as compostas, elas têm dois ou mais elementos químicos, duas ou mais substâncias, tá certo? E elas podem ser decompostas, podem ser quebradas, mas aqui não podem, nas sínteses. E aí nós vamos para a lei da conservação das massas de Lavoisier, que ele elucidou, desenvolveu, apresentou mais ou menos no século XVIII, onde ele disse que a massa final de um recipiente fechado após ocorrer uma reação é igual à massa inicial. A massa que você tinha antes da reação, olha aqui, nós temos a reação de síntese aqui, ó. 16 gramas de oxigênio e 2 gramas de hidrogênio, dá um total de 18 gramas, vai ser igual à massa que a gente vai ter no final da reação, que também é 18 gramas. Ele elucidou aí, formulou aquela famosa frase, né? Natureza nada se cria, tudo se transforma. Não, a água formada aqui não foi criada do nada, né? Ela veio a partir do oxigênio e do hidrogênio que se combinaram, e aqui a gente vai ter a mesma quantidade de água do que a quantidade de oxigênio e hidrogênio que a gente tinha antes da reação. Em ambientes, e por que ele usou ambientes fechados para formular essa teoria? Porque ambientes fechados, aí não vai ter influência, né, das substâncias gasosas. E aí nós também temos outra lei, que é a lei das proporções constantes de Proust, certo? Onde as substâncias compostas elas vão ter uma proporção fixa. O que é isso? Para formar uma molécula de água, eu vou precisar de um oxigênio e 2 hidrogênios. Se eu quero formar 2 moléculas de água, eu vou precisar de quê? De 2 oxigênios e 4 hidrogênios. De modo que toda vez que eu produzir uma molécula de água, eu vou ter que ter essa proporção de 2 para 1. 2 hidrogênios para 1 oxigênio.
certo? Se eu precisar de 4 moléculas de água, 4 hidrogênios, 4 oxigênios e 8 hidrogênios, tá certo? Que é a proporção também de 2 para 1. 4 para 2 é a mesma coisa de 2 para 1, só simplificar, né? Aqui, por exemplo, para a formação de gás carbônico, eu vou precisar de 1 carbono e de 2 oxigênios, certo? Então, eu vou precisar de 3 gramas de carbono e sempre 8 gramas de oxigênio, que é a massa desse 8 é a massa desse, mais ou menos a massa desse elemento químico. E carbono também. Na verdade, o oxigênio, a massa vai ser 4 vezes 2, mais ou menos 8, certo? E o carbono, mais ou menos 3. Então, para formar o gás carbônico, eu vou ter que ter 11 gramas, 3 gramas de carbono e 8 gramas de oxigênio, porque eu vou ter 2 moléculas de oxigênio no gás carbônico, né? Para a formação dessa molécula. E aí, Dalton, ele pegou, né, todas as informações que tinha até agora e formou nessa teoria atômica de Dalton. Ele pegou Prost e Lavoisier, juntou as elucidações de cada um e formou a teoria atômica de Dalton, que é bastante aceita. Só que ele dizia que os átomos eram partículas indivisíveis. A gente vai ver que nesse ponto está errado, mas mais na frente, nas próximas aulas. Ele propôs o quê? Que todas as substâncias são formadas por átomos. Isso é verdade. Todas as substâncias são formadas por átomos, né? Por elementos químicos, certo? E os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em suas características, ou seja, tem a mesma cor, a mesma tamanho, a mesma densidade e etc. E as substâncias simples são formadas por átomos de um único elemento. Tá aqui, ó, substâncias simples. Pode ser o gás oxigênio, pode ser o gás hidrogênio, pode ser o gás carbônico, tá certo? E as substâncias compostas são formadas por 2 ou mais átomos, que se combinam sempre nas mesmas proporções. Ou seja, para eu formar a água, eu vou sempre precisar de um oxigênio e de 2 hidrogênios, tá certo? Para fazer qualquer uma substância composta, eu vou precisar sempre das mesmas proporções. Sempre vou precisar de um oxigênio e 2 hidrogênios, no caso da água. E os átomos não são criados ou destruídos. Nas reações químicas, os átomos apenas se recombinam, ou seja, na natureza nada se cria, tudo se transforma. E aí também, os elementos químicos, que são mais de 100, eles são representados por nomes e símbolos diferentes. Cada um tem um nome e um símbolo diferente. O símbolo, ele representa o elemento químico e é formado por uma ou por 2 letras, tá certo? Uma ou por 2 letras. E geralmente eles derivam, né? Esse símbolo, ele vai ser derivado do nome em grego ou em latim, por exemplo. E nem sempre vão ter correlação com o nome em português. Por exemplo, o carbono tem o Czinho de carbono, né? O ferro também tem, tá certo? Mas por quê? Porque o nome ferro, ele tem correspondência com o latim ou com o grego. Mas, por exemplo, assim, o ouro, que o símbolo é AUG, vem do latim aurum, certo? Então, não tem nada a ver ouro com au, né? Potássio, que o símbolo é K. O nome em latim é Kalium, certo? Então, nem sempre o símbolo vai ter correspondência com o nome em português, porque a língua-mãe seria o latim ou o grego. É formado por o símbolo por até 2 letras, já falei. As fórmulas representam substâncias. O elemento químico, ele vai ser representado pelo símbolo. E as fórmulas, eles vai representar as substâncias, tá certo? As substâncias vão ser formadas por 1 ou 2 átomos. E os símbolos dos elementos e índices de atomicidade indicam quantos átomos do elemento estão presentes na molécula. Por exemplo, aqui, ó, o índice de atomicidade, a O2, quer dizer o quê? Que eu tenho 2 oxigênios nessa molécula.
H2 quer dizer que eu tenho o quê? 2 hidrogênios nessa molécula. H2O quer dizer que eu tenho 2 hidrogênios. E quando eu não tenho nenhum número, quer dizer que eu tenho apenas um elemento naquela, um oxigênio, um elemento naquela molécula. NH3 quer dizer que eu tenho apenas um nitrogênio e 3 hidrogênios nessa molécula. CO2 quer dizer que eu tenho um carbono apenas, quando não tem número, subtém que tem um, e 2 oxigênios na molécula. A distinção entre substâncias simples e substâncias compostas, considerando a composição química. Substâncias simples são aquelas que têm átomos de um único elemento e não podem ser decompostas, não pode ser quebrada. Por quê? Porque só tem um elemento. Como é que eu vou quebrar um elemento e mais alguma coisa, certo? E substâncias compostas são aquelas que têm 2 ou mais substâncias. Por exemplo, aqui, ó, temos moléculas simples, átomos, né? Moléculas simples que são substâncias formadas pelo mesmo. Substâncias simples são moléculas formadas pelas mesmas substâncias, tá certo? Só vai ter um átomo aqui constituindo. Certo? E substâncias compostas pode ter mais de 2 tipos de átomos. Pode ser, por exemplo, NaCl, sódio, pode ser H2O, pode ser nitrato, nitrito, certo? São todas substâncias compostas, porque as simples vão ter apenas um elemento químico e não podem ser decompostas. Já as compostas podem ter 2 ou mais elementos químicos e podem sim ser decompostas, ser quebradas. E aí nós temos também as equações químicas, que são a representação da reação química, e ela também vai expressar, né, as proporções entre as quantidades de moléculas que participam da reação. E a gente vai ver ó, que o número que indica a proporção das quantidades de moléculas é chamado de coeficiente, certo? Coeficiente vai dizer o número de proporções da molécula. Por exemplo, aqui a gente tem só uma molécula de zinco, quando não tem nada, quer dizer 1. 2 moléculas de HCl, tá certo? E vão produzir uma molécula de cloreto de zinco e de gás hidrogênio, certo? E essas equações químicas, elas têm que estar balanceadas, tem que estar com o número de átomos de um certo elemento químico igual, tanto nos produtos como nos reagentes. E balancear quer dizer atribuir a quantidade certa. Por exemplo, quantos nitrogênios nós temos aqui? Não tem nenhum número aqui. Então, isso quer dizer que eu tenho uma molécula de nitrogênio. Então, eu tenho 2 nitrogênios. Quantos nitrogênios eu tenho aqui? 2 também, né? 2N. Aqui está dizendo que eu tenho 2 nitrogênios também. Aqui, eu tenho quantas moléculas de hidrogênio? 3. E aqui, vezes 2, 6. Eu tenho 6 moléculas de hidrogênio. Quantas eu vou ter aqui? 6 também. Esse 2 está multiplicando tanto esse como esse. Então, 2 vezes 3, 6. Então, quer dizer que essa reação aqui está balanceada, né? Nada se cria, tudo se transforma. Outro exemplo aqui. Quantos zincos eu vou ter aqui? Só um, né? Não tem nenhum número, então é só um. Quantos eu tenho aqui? Também só um. Vamos para o próximo. 2H. Eu tenho 2 hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho aqui no final? 2 também. Quantos Cl eu tenho? 2 também, porque lembra que o 2 está tanto para cá como para cá. Então, essa equação também está balanceada, certo? O coeficiente estequiométrico, quando é igual a 1, né, pode ser omitido. E aqui a atomicidade, que é o número de moléculas que eu vou ter daquele elemento. Certo? E aqui para a gente ver o que seria uma equação desbalanceada. Nessa reação aqui, quantos cálcio eu tenho nos reagentes, digamos assim? Tenho apenas um cálcio, né? Quantos cálcio eu tenho aqui nos produtos? 3. Então, essa reação aqui está desbalanceada, está errada, não está tendo as proporções de forma correta, certo? Essa B aqui, tenho quanto Ca aqui?
Cálcio, só um. Quantos aqui? Só um. Quantos carbono eu tenho aqui? 2. Quantos carbono eu tenho aqui? Só um. Além disso, ó, aqui aparece o oxigênio. Nos produtos não aparece, nos reagentes já aparece. Isso é impossível. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Errada também. Já essa outra aqui, ó. Eu tenho um Ca. Quantos Ca aqui? Eu tenho um. Aqui eu tenho um carbono. Aqui tem um carbono. E quantos oxigênios eu tenho aqui, ó? 3. E aqui? 3 também. Um aqui e 2 aqui. 3. Então, essa seria a alternativa que está balanceada. A D a gente já sabe que não é também, né? Porque aqui um cálcio, um cálcio. Um carbono. Aqui não tem carbono, então tá errado. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Aqui da mesma forma. Um Ca. Tem Ca. Um C. Um C. Um oxigênio e 3 oxigênio. Aqui também tem 3 oxigênio. Então, essa também estaria correta. Seria a C e a E correta. Certo? Então, vamos lá. E aí, as explicações para as leis de Lavoisier e Prost, né? Que diz que, para resumir, né, uma reação química, os átomos apenas se recombinam, na natureza nada se cria, tudo se transforma. E as moléculas de determinadas substâncias são formadas por átomos reunidos numa proporção bem definida, ou seja, as moléculas de uma substância, por exemplo, se eu for formar água, eu vou ter que precisar de 2 hidrogênios para cada oxigênio, certo? Ah, professora, se eu tiver 15 hidrogênios e 30 oxigênios, eu vou formar quantas moléculas de água? Se eu tenho 15 não, né? Vamos fazer 30. Se eu tenho 30 hidrogênios e 30 oxigênios, eu vou formar quantas moléculas de água? Só 15. Por quê? Porque eu vou precisar 30 dividido por 2 dá 15. Eu vou precisar de 2 hidrogênios para cada oxigênio. Então, mesmo que eu tenha 30 oxigênios, eu só vou conseguir formar 15 moléculas de água. Certo? E aí, gente, a gente termina a nossa aulinha de hoje, tá lá no capítulo 1 do livro de vocês, da página 12 a 36. Assistam a aula, façam anotações, tá certo? E fiquem com Deus, fiquem em casa e até o próximo encontro. Um beijão e tchau, tchau.